Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Oro, bem-vindo ao canal Matemática Surreal. A nossa questão de hoje ela parece razoavelmente inocente, mas ela não tem nada, de inocente. Ela é a derivada de x multiplicado pela tangente hiperbólica menos 1 de raiz de x. No outro vídeo eu já comentei aqui com vocês que muitos autores acabam usando essa definição, de menos 1 como inversa mesmo, e não como 1 sobre. E por que isso gera uma certa confusão? Porque nota só uma coisa. Normalmente os livros não escrevem que seno ao quadrado dessa forma aqui, ó, mais cosseno ao quadrado dessa forma aqui, dá 1. Normalmente os livros escrevem assim. Para economizar, e para ficar um pouco mais fácil, seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Então, se nós escrevemos já, por abuso de notação, esse quadrado dessa maneira, por que algum aluno não poderia entender que esse x a menos 1, ele na verdade também é um abuso de notação e é exatamente 1 sobre seno? Se esse quadrado pode representar o seno multiplicado por seno, o seno a menos 1 pode representar 1 sobre seno também. Tá? Então é perfeitamente normal a gente entender que seno a menos 1 é 1 sobre seno. Em que situação, então, seno a menos 1 é o arcosseno, é a inversa? Aí vai depender dos livros, e do autor. Tá? Muitas vezes o livro ele vai representar o menos 1 como arco e nunca vai representar o menos 1 como 1 sobre seno. Mas muitas vezes o próprio livro representa o seno ao quadrado com cosseno ao quadrado dando 1. Então isso causa confusão em vocês, e a gente entende que é professor, causa confusão em vocês, e aí você vai ter que entender de fato o que aquele livro representa, aquele autor coloca, o seu professor dá. Então fica atento a isso. Tá? Seno a menos 1 pode em algum lugar estar também sendo um abuso de notação e ser 1 sobre seno. Mas normalmente os livros e os professores, quando falam seno a menos 1, estão falando da função inversa. Estão falando da função que é menos 1 da f, tá? Ou seja, aquela função que a gente compõe com a f e elas se anulam, Função inversa, tá? Então, muito cuidado com essa observação. Eu sei que é um erro comum e é fácil de errar isso mesmo, porque se aqui eu posso abusar de notação, por que aqui eu não poderia, Aqui eu também posso abusar de notação. Se aqui eu posso, aqui eu também posso. E esse é o problema que causa, que vai depender de como aquele autor escreve, etc. Mas normalmente o que o livro está querendo dizer é que aqui eu estou com um arco tangente hiperbólico. E aí, se você é daquelas pessoas que decorou as fórmulas, aqui você já está com uma péssima notícia, Porque você talvez saiba qual é a derivada de arco tangente de x, porque você decorou. Mas arco tangente hiperbólico você sabe? E aí, como é que eu resolvo se eu mudar para hiperbólico? Então, esse tipo de situação que decorar a fórmula não ajuda em nada. Porque às vezes muda um detalhezinho e a questão toda vai embora, Então, eu já sei que eu tenho que derivar isso. Primeira derivada que eu preciso descobrir quanto é de arco tangente hiperbólico. Se eu não conseguir saber quanto dá essa derivada, eu não saio aqui do lugar, tá? E para isso, eu já expliquei em outros vídeos o que é seno hiperbólico, e cosseno hiperbólico. Dê uma olhada aí no nosso canal que você vai encontrar. Mas eu vou aqui rapidamente relembrar. O cosseno hiperbólico de x, tá? Ele é feito para hipérbole, ou seja, para ele ao quadrado, para o cosseno ao quadrado hiperbólico menos o seno ao quadrado hiperbólico dá 1. Ou seja, para a hipérbole ser parametrizável. Ele é feito para isso. E uma das funções que isso acontece de forma fácil é essa função aqui. O exponencial de x mais o exponencial de menos x sobre 2. Essa função é uma função muito importante e parametriza muito bem hipérboles. E o seno hiperbólico é igualzinho ao cosseno hiperbólico. A única diferença é o sinal de menos, E aí eles têm algumas propriedades bem parecidas, bem interessantes. Por quê? Se você deriva o cosseno hiperbólico, vai ter uma diferença de sinal, Porque a derivada do cosseno hiperbólico, esse termo é exponencial, a derivada dele é só olhar ele mesmo, e esse termo só vai mudar o sinal,
que a derivada do de cima é menos 1, vai cair. Então ele dá exatamente o seno hiperbólico. Igualzinho. Então ele dá exatamente. Sem o sinal, né? Desculpa. Sem o sinal aqui. Porque normalmente a derivada de cosseno dá menos seno. O do hiperbólico não dá menos seno, tá? Estou explicando aqui. E do seno hiperbólico, quando você deriva, ó, ele dá exponencial de x, esse cara não é menos. Quando eu derivar esse cara, também vai cair um outro menos aqui de cima. Então vai dar exatamente o cosseno sem sinal. Olha que interessante. A derivada de um é igual ao outro. Então, o que é a tangente hiperbólica, né? Agora vamos para a tangente hiperbólica. O que seria a tangente hiperbólica? Se você pensou isso, você está certo. É o seno hiperbólico de x dividido pelo cosseno hiperbólico de x, ou seja, a mesma derivada da tangente, a mesma definição, né, da tangente. E como é que a gente deriva, então? Beleza. Vou copiar isso já para a próxima página. E como é que a gente deriva? Bom, a gente deriva assim. Isso aqui, né? Tangente hiperbólica é isso. Como é que eu faço para derivar? Vou fazer a regra da divisão. Então, vou derivar a tangente hiperbólica usando a regra da divisão. Bom, como é que é essa derivada usando a regra, né, da divisão? Eu derivo o seno hiperbólico. Acho melhor a gente fazer em outra folha, né, embaixo, né, que aqui não vai dar, vai ser muito pequeno. A regra, né, da divisão é grande. Então, vamos lá. Eu derivo o seno hiperbólico. A gente já sabe que dá, né, cosseno. Eu vou derivar o seno. Vou colocar do lado de fora mesmo, assim, com parênteses. Derivo o seno. Mantenho o cosseno e subtraio do oposto. Mantenho o seno. Derivo o cosseno. E divido pelo cosseno ao quadrado. Vou até fazer uma reta aqui porque ficou gigante. Pronto. E divido pelo cosseno ao quadrado. Tá? Cosseno ao quadrado. E aí, ó, olha o que vai acontecer. Esse termo a gente já viu que a derivada dele é quem? Esse termo a gente já viu que a derivada é o cosseno hiperbólico, sem sinal. Seno também nunca tinha sinal. E esse termo é o seno sem sinal, né? Então aqui vai dar cosseno hiperbólico vezes cosseno hiperbólico, duas vezes. O primeiro termo vai dar cosseno e o segundo também cosseno. E aqui é menos seno vezes seno. Ou seja, essa derivada dá cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. Exatamente 1, justamente, né, pela maneira que a gente constrói o seno e o cosseno hiperbólico. Isso dá 1 exatamente pela forma que a gente constrói, né? A gente constrói o seno e o cosseno hiperbólico para justamente esse carinha aqui dar 1. Quando você faz lá a conta utilizando essa definição aqui do exponencial, né? Eleva o cosseno ao quadrado, eleva o seno ao quadrado. Eu já fiz isso em outro vídeo para mostrar. E faz a diferença entre eles, essa diferença dá 1. Perfeito. Então, isso vai dar 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado, que a gente podia chamar de secante hiperbólica, né? Que 1 sobre cosseno é secante, então secante hiperbólica ao quadrado. Então, olha que curioso. A gente voltou para secante, derivada de tangente hiperbólica, secante hiperbólica ao quadrado. Então, aqui eu já tenho uma relação bem direta, né? Igualzinho que era. Vamos seguir. Então, volta aqui, né? O que a gente tem é isso, né? Opa. O que a gente tem é isso. O que eu estou precisando descobrir é a derivada de arco tangente. Então vamos pensar. Se eu chamo y de arco tangente hiperbólico de raiz de x, né? Na verdade eu vou colocar de x, né? De raiz eu faço depois.
Se eu descobrir a de x, eu já matei. Como é que eu derivo isso aqui? Não sei derivar dessa maneira que está. Vou passar tangente dos dois lados. Vou fazer tangente de y. Vou passar tangente desse lado. Opa. Vou passar tangente do outro lado. E aí sim, tangente hiperbólica, tá, gente? Não coloquei, mas vou pôr agora. Importante que tem que ser a tangente hiperbólica, né? Senão não vai funcionar. Importante aí ter essa observação. Agora sim, tangente hiperbólica, mudando a letra, de x. Quando a gente passa a tangente dos dois lados, a hiperbólica, esse lado vai ter, né, um cancelamento. Vai sobrar apenas x, já que uma é inversa da outra. Então eu vou concluir que tangente do y hiperbólica é x. Agora posso derivar, né? Do jeito que estava eu não podia, não sabia como começava, mas agora eu posso. Lembrando que o y é uma função que depende de x. Como é que é a derivada, né, de tangente hiperbólica? Já fiz. Secante hiperbólica ao quadrado, né? Derivada de quem está dentro aqui. Esse meu 2 ficou feio, né? Derivada do y, que é quem está dentro. Desse lado a derivada é 1, né? Super fácil. E aí a gente conclui que a derivada que eu estou buscando, que é a do y aqui, né? Que é a do arco tangente hiperbólico, é 1 sobre a secante ao quadrado, hiperbólica ao quadrado, do y. Só que eu não sei quanto dá a secante hiperbólica ao quadrado do y, né? Será que também tem alguma relação que relaciona secante hiperbólica com a tangente hiperbólica? Será que tem alguma relação que faz isso? Então, vamos aqui relembrar um pouquinho lá de seno e cosseno, né? Como é que eu crio a relação? Vamos copiar isso. Vamos copiar isso. Sem essa cauda aqui do y. Vamos copiar. Agora sim. E vamos para o outro lado. O que nós temos aqui é isso. Esse termo aqui já não me interessa mais. Mas esse aqui me interessa. E isso foi o que eu cheguei. Perfeito. Bom, o que nós sabemos do seno e do cosseno hiperbólico? Nós sabemos que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado é 1. Essa é a relação que a gente conhece. A diferença desses caras é 1. Então, como é que a gente descobria senos e tangentes, secantes e tangentes lá atrás? A gente dividia tudo pelo cosseno hiperbólico ao quadrado. Dividia todos os termos aqui, né? Então, se eu dividir todos os termos aqui por cosseno hiperbólico ao quadrado, esse primeiro termo dá 1, esse segundo termo dá tangente hiperbólica ao quadrado, e esse último dá 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado, que é a secante hiperbólica ao quadrado. Estou exatamente na mesma relação que a gente tinha anteriormente, só que agora eu estou usando, né, a parte hiperbólica, né? E nota que tem um sinal aqui trocado mesmo. Então, quem é a secante hiperbólica ao quadrado aqui que a gente obteve, né? Ela é 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado do y. E quem é a tangente hiperbólica ao quadrado, né? Vamos voltar aqui. A tangente do y hiperbólica, ó, cada uma das tangentes do y aqui, cada uma delas é x. Então, a tangente hiperbólica ao quadrado é x ao quadrado. Cada uma dessas tangentes é x, como são duas, x ao quadrado. Dessa maneira,
eu finalmente sei a derivada de arco tangente hiperbólico. Derivada de arco tangente hiperbólico é 1 sobre 1 menos x2. Exatamente esse termo é essa derivada aqui. Bom, agora posso finalmente aplicar ali e resolver o exercício. Então, só para retornar, né? O que a gente sabe? Que a derivada de arco tangente a gente construiu juntinho aqui, né? Arco tangente hiperbólico, né? Opa, faltou hiperbólico ali, ó. Hiperbólico, ele é 1 sobre 1 menos x ao quadrado, tá? Exatamente isso. Então, quanto dá essa derivada? É produto, hein, gente? Derivada do x mantém o arco tangente hiperbólico sem derivar da raiz, mas mantém o x e finalmente deriva o arco tangente hiperbólico aí, da raiz. Como é que vai dar a derivada desse arco tangente hiperbólico? Bom, o do x dá 1. Então aqui só sobra arco tangente hiperbólico, né? Da raiz. Aqui vai sobrar o x mesmo. E a derivada do arco tangente hiperbólico é 1 sobre 1 menos o termo que está dentro dele, que é x, o termo que está dentro ao quadrado. Como aqui é raiz, né? Vai ficar 1 sobre 1 menos raiz ao quadrado. Como quem está dentro do arco não é o próprio x, depois eu vou ter que derivar a raiz aqui. Tá? Então, vou copiar isso aí que eu consegui, né? Cheguei até aqui. Preciso copiar isso tudo. E vou seguir. Agora eu já sei isso. Tá? Derivada de raiz aqui no final. E agora eu só vou escrever a última linha, né? Arco tangente hiperbólico de raiz de x, tá? Mais, quanto é a derivada de raiz, né? Fazer aqui embaixo, rapidinho. Só para lembrar, né? É 1 sobre 2 raiz, né? Porque é uma potência x a meio, cai o meio, fica menos meio. Então a raiz inverte, é 1 sobre 2 raiz. Então o x fica em cima, normal. Esse raiz de x ao quadrado dá apenas x, né? Dá só x. Então, embaixo vai ter 2 raiz de x vezes 1 menos x, que é esse termo aqui, 1 menos x agora. E vai sobrar um x em cima. Pode cancelar esse x de cima com essa raiz para ficar raiz em cima, né? Pode, sem nenhum problema. E aí eu teria uma resposta um pouquinho só mais enxuta, que é dar uma cancelada no x que sobrou em cima, uma dessas raízes aqui de baixo, sobrando uma raiz em cima, né? Já que x é raiz de x ao quadrado, né? Então uma raiz pode cancelar, e aí ficaria raiz de x. Se você distribuir o 2 aqui, não, nem precisa, né? Deixa como tá, 2 menos 1 menos x. E aí, gente, vocês chegaram nessa resposta aí também? Então deixa aqui nos nossos comentários se você chegou nessa resposta também, ou sabia como fazer, apenas estava com preguiça. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, né, compartilha com os amigos e se inscreve no nosso canal aqui. Um grande abraço, a gente se vê na próxima questão.